Ashikawa, economista aqui da Claritas Investimento, e hoje eu vou falar um pouco aí sobre o cenário macroeconômico do último mês de março, tá? E aí, começando um pouco pelo cenário internacional, esse último mês de março ele acabou interrompendo uma sequência ali de resultados negativos que a gente vinha observando nas principais bolsas globais, e a gente encerrou esse último mês com resultados mais favoráveis. Quando a gente olha o índice MSCI para bolsas globais, a gente teve uma alta aí de 2,5% nesse último período, o Stoxx 600 na Europa com uma alta aí de 0,6% e o S&P nos Estados Unidos fechando com uma alta aí de 3,6% nesse último mês de março. E aí os principais destaques que seguiram repercutindo nos mercados ainda foram ali a continuidade do conflito geopolítico lá na Ucrânia e também mudanças na política monetária nos principais países, em especial lá nos Estados Unidos. Sobre a Ucrânia, um dos maiores eventos geopolíticos que a gente já observou nesses últimos anos e que ainda traz uma certa volatilidade nos preços dos ativos de risco e com efeito mais perceptível ficando no lado da inflação com preço de petróleo e também outras commodities também que continuam apresentando uma trajetória de alta e ainda se mantendo em patamares bastante elevados. No lado da atividade econômica global, algumas expectativas de crescimento de economias europeias já começam a se deteriorar em resposta a esse ambiente mais desafiador global. A Alemanha, por exemplo, já passou no último mês por uma revisão de 3,6% para 2,5% de expectativa de crescimento em 2022 e apresentando uma boa deterioração dessas expectativas de crescimento nesse período. Além disso, quando a gente olha os dados correntes do último mês de março, o saldo acabou sendo negativo na margem, com todos os principais PMIs desses principais países mostrando uma desaceleração com relação ao mês anterior. E quando olhamos para frente no cenário de atividade global, esperamos talvez ali uma reação mais negativa da economia europeia nesse cenário de guerra na Ucrânia, devido à alta dependência energética com a economia russa. No caso dos Estados Unidos, talvez os impactos sendo menos significativos para a atividade econômica americana, que ainda se mostram ali resilientes nessas últimas informações. E por fim, no caso da economia chinesa, as atenções ainda ficam para uma alta de curva de casos de Covid-19 que a gente começou a observar nessas últimas semanas e acabou sendo um gatilho para mais medidas de restrições em diversas regiões do país, e isso podendo gerar um viés negativo para a atividade econômica chinesa nos próximos meses. Mas do lado positivo, a gente ainda observa uma maior disposição das autoridades chinesas em estimular a economia no curto prazo e entregar a meta de crescimento de 5,5% nesse ano de 2022. No lado da inflação, o cenário global ainda se mostra bastante incerto. Toda essa escalada das tensões geopolíticas levaram aí os preços do petróleo para patamares bastante elevados, além também de outras commodities agrícolas e commodities metálicas que também têm apresentado uma trajetória de alta bastante relevante nesses últimos meses. E todo esse movimento altista para as commodities segue reforçando esses riscos negativos para a inflação no curto prazo, e como resposta a esse elevado nível de preços, os principais bancos centrais do mundo seguem ali com uma comunicação mais dura em relação à política monetária. O Fed, por exemplo, nos Estados Unidos, já iniciou seu ciclo de aumento na taxa de juros, elevando a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais na última reunião do mês de março, e além disso, na sua comunicação oficial e também nas falas dos principais diretores do Fed, continuam defendendo também o processo de redução do balanço de ativos ao longo dos próximos meses como uma outra forma de retirada de estímulos. E aí a discussão que a gente acabou observando no último mês acaba ganhando força a necessidade ou não de uma elevação mais forte na taxa de juros no curto prazo. Os dados ainda continuam bastante pressionados de inflação e até justificariam uma ação mais forte por parte do Banco Central americano, e é uma tese que muitos diretores do Fed já começam a defender atualmente, o que aumenta a possibilidade de termos uma normalização mais acelerada dos juros lá nos Estados Unidos nas próximas reuniões. Na Europa, por outro lado, o Banco Central Europeu ele ainda segue com um tom de política monetária um pouco mais moderado. Algumas mudanças ali que tivemos nas falas da presidente Christine Lagarde e a indicação, né, de que o programa de compras de ativos deve se encerrar no terceiro trimestre desse ano, aumentaram as expectativas ali de que o Banco Central Europeu poderia estar aberto ali para um aumento de juros no final desse ano de 2022. Mas o cenário para a política monetária lá na zona do euro ele ainda se mostra muito incerto. No caso, se a gente tiver um agravamento, né, do conflito geopolítico, acabaria trazendo impactos mais negativos
negativos para a economia europeia e podendo também trazer mudanças ali nessa condução da política monetária nos próximos meses. E por fim, no lado de economias emergentes, o ambiente ainda segue desafiador, por se tratarem ali de economias mais frágeis e suscetíveis a essas pioras do cenário global. Com isso, a gente teve o índice MSCI para bolsas emergentes fechando com uma queda aí de 2,5% nesse último período, mas apesar desse cenário de aperto monetário nos países desenvolvidos ainda geralmente ser mais negativo para as economias emergentes, por outro lado, as sinalizações de estímulos fiscais e monetários na economia chinesa poderiam ajudar a contrabalancear esse cenário de economias emergentes nos próximos meses. Sobre o cenário brasileiro, tivemos também um desempenho ali positivo nesse último mês e quando olhamos a performance da Bolsa, a gente está acumulando uma alta de 14,5% de alta nesse ano como um todo. Além disso, tivemos também uma forte valorização da taxa de câmbio, com o real valorizando para patamares ali de 4,60 nesse último período, e essa melhor performance desses ativos brasileiros, ainda bastante sustentada pela entrada desse investidor estrangeiro que continua sendo um grande destaque nos últimos meses. No campo da política fiscal, a economia brasileira ainda apresenta sinais positivos, ainda continuamos tendo aí dados de arrecadação acima das expectativas do mercado, ilustrando uma melhora das contas correntes das contas públicas nesse curto prazo, mas apesar das melhoras das contas públicas na margem, os ruídos fiscais ainda seguem repercutindo nos últimos meses. O último mês de março ainda acabou sendo marcado por intensas discussões relacionadas a preços de combustíveis, a reajustes de servidores públicos e também a novas medidas de estímulos ali vindo do Poder Executivo. Fatores que ainda acabam reforçando esse viés ali mais eleitoral vindo do Bolsonaro para esse ano das eleições e ilustram também ali alguns riscos fiscais que a gente observa no curto prazo. Sobre combustíveis, um tema que até acabou esfriando um pouco nessas últimas semanas, após uma certa estabilidade dos preços internacionais do petróleo, mas ainda em patamares bastante elevados. E na nossa avaliação, a equipe econômica também tem conseguido ganhar um pouco mais de tempo nessa questão e fica num ponto de espera para a definição desse cenário externo. Se tivermos ali uma nova piora desses preços de petróleo que leve a mais reajustes nos preços da gasolina, mais essas pressões ali fiscais que a gente citou poderiam ganhar um pouco mais de corpo no curto prazo. Caso contrário, achamos que o argumento ali para medidas mais extremas acabam perdendo a justificativa se esse cenário de preços de commodities acalmar nos próximos meses. Sobre os servidores públicos, um assunto aí que voltou com mais força nessas últimas semanas, em especial aí algumas mobilizações acontecendo no Banco Central, no Tesouro Nacional e também outras categorias ameaçando novas paralisações, e nesse ponto achamos que se trata ali de uma pressão que o governo terá que ceder de alguma forma, né? Ou através de alteração de alguns benefícios menores, ou um reajuste menor ali no salário dessas categorias como um todo, e nesse caso também dependente da habilidade de negociação do governo em conter essas pressões adicionais nesse ponto de servidores públicos, nessa insatisfação que os servidores públicos estão apresentando. Sobre a corrida eleitoral aqui no Brasil, as movimentações políticas ali também começam a aparecer de uma maneira mais frequente, mais recorrente. A polarização entre o Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula ainda segue como o cenário mais dominante nas pesquisas eleitorais. No lado do candidato petista, as atenções ali ficam para qualquer tipo de sinalização em relação aos planos do governo, membros da equipe econômica ou até mesmo projetos econômicos para o ano de 2023, mas sobre esses pontos a gente ainda não tem nenhum grande sinal muito claro e o mercado ainda fica à espera dessas sinalizações. Enquanto isso, os noticiários nesse último mês levou um pouco mais em consideração aí, focaram um pouco mais na filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB e suas fortes possibilidades de assumir esse cargo de vice-presidente na chapa do Lula. E no caso do presidente Bolsonaro, os planos do Bolsonaro ainda continuam concentrados em avaliar os impactos da sua popularidade após o início do pagamento do novo Auxílio Brasil, e que continua sendo uma das principais apostas do Bolsonaro para esse ano eleitoral. E além disso, novas medidas de estímulos econômicos, como por exemplo a redução do IPI e a liberação dos recursos do FGTS, aparecem como novas apostas do Poder Executivo em agregar esse apoio eleitoral para esse ano de 2022. De fato, a gente tem observado sim uma melhora dessas intenções de voto no caso do Bolsonaro, com essa diferença entre Lula e Bolsonaro diminuindo marginalmente nesse último período. Em suma, nossa avaliação é que o cenário eleitoral ele ainda permanece indefinido, mas ainda centrado nessa polarização entre esses dois candidatos.
De fato, tivemos algumas movimentações vindo do candidato Sérgio Moro e do outro candidato João Dória, que ocuparam bastante os jornais nessas últimas semanas, mas ainda sem grandes repercussões para essa chamada terceira via. E no quadro econômico, tá, a inflação, o cenário de inflação ainda continua bastante pressionado no curto prazo. Essa alta que tivemos ali de preços de combustíveis, o elevado patamar também dos preços de alimentos, ainda levou a uma nova deterioração das expectativas de inflação para os anos de 2022 e para os anos de 23 e 24 também. Esse quadro inflacionário ele acaba ficando ainda mais contaminado também por surpresas altistas que temos nos dados correntes. O último IPCA 15 do mês de março ficou novamente ali acima das expectativas e ainda apresentando ali uma composição desfavorável para essa inflação do curto prazo. E quando a gente olha para frente, as perspectivas são de números elevados na margem, especialmente por conta da elevação dos preços de combustíveis. E nesse cenário, diante esse cenário de inflação ainda bastante pressionado, o Banco Central, na sua última comunicação e na sua última reunião, elevou a taxa de juros em 100 bips, né, levando a taxa de juros para 11,75%. Mas a novidade dessa última reunião ficou aí para sinalização dos seus próximos passos. O Banco Central ele já indicou um ajuste na mesma magnitude para a próxima reunião do mês de maio, o que levaria a taxa de juros para 12,75%, mas ele reforçou também a sua intenção de encerrar o ciclo de juros nesses patamares de 12,75%. Nas falas do presidente Roberto Campos Neto, né, o efeito acumulado aí ao longo deste último ciclo como um todo já seria suficiente para levar as expectativas de inflação para patamares mais próximos da meta no horizonte de 2023 e reforçando que o plano de voo do Banco Central atualmente é mais um aumento de 100 bips na taxa de juros e encerrando o ciclo de juros na próxima reunião do mês de maio. Por hora, a gente ainda mantém a nossa expectativa de que a taxa final de juros aqui no Brasil ficaria em 13,25%, ou seja, esperamos mais uma alta residual de 50 bips na reunião de junho, especialmente por conta ali desse cenário de inflação ainda bastante incerto e bastante pressionado. Mas, de novo, pela comunicação do Banco Central, ele de fato tem indicado essa vontade de parar na próxima reunião do mês de junho, encerrando aí a ciclo de juros em 12,75%. E por fim, no lado de atividade econômica, as notícias começaram o ano de 2022 para o lado um pouco mais negativo. Tá? Então a gente teve surpresas negativas vindo do setor industrial, tivemos uma queda do varejo ampliado e também um setor de serviços ali no campo negativo, o que levou a um PIB mensal calculado pelo Banco Central fechando com uma queda de 1% nesse primeiro mês de 2022. Mas quando a gente olha ali as primeiras informações preliminares dos meses de fevereiro e março, as sinalizações já começam a ser um pouco mais positivas na margem, e ainda reforça um PIB nesse primeiro trimestre de 2022, ainda no campo positivo. A perspectiva para a atividade econômica esse ano também não se mostra das mais negativas quando a gente compara com meses anteriores. Tivemos ali um carrego favorável que a gente fez no final do ano passado e que já ajuda em termos um PIB ali no campo positivo em 2022 como um todo, mas toda essa incerteza do cenário eleitoral e todo o cenário externo mais desafiador e um elevado nível de juros aqui no Brasil ainda colocam riscos baixistas para essa expectativa de crescimento para os próximos anos. Por isso, as expectativas ali de PIB para 2023 na pesquisa Focus já deterioraram ao longo do último mês, saindo de 1,5% para 1,3% recentemente. Obrigado e qualquer dúvida estamos à disposição.